Estamos aqui com Lina Sgleglia de Góes, mais conhecida como Tia Lina. Ela é filha de imigrantes italianos e nasceu em Itu. Certo. Você cozinha desde muito nova, né? Então, eu sempre cozinhei, desde que eu comecei a gostar de comida. Meus pais, eles criaram a gente com os costumes italianos, que se fazia o próprio macarrão em casa. E nós sempre moramos no sítio, então tinha tudo. Tinha os animais, tinha galinha, pato, coelho, porco, vaca, mas também tinha na horta tudo. Desde os vegetais, cereais, algumas frutas. E se comprava só o saco de trigo e o óleo, que era óleo de amendoim naquela época. Então, era a coisa mais fácil você pegar uma farinha de trigo e misturar com ovos e fazer o macarrão. A mais difícil era abrir o macarrão com o rolo, né? Mas eu já de pequena eu fazia o macarrão para misturar com feijão, fazer o almoço do dia a dia, porque o italiano ele não tinha muito hábito de comer arroz, ele tinha hábito de comer pasta e fagioli, que era o macarrão com feijão. E na maioria das vezes ele preparava lá em casa. Eu preparava isso e meu pai sempre elogiava. Então acho que isso que me deu assim um ânimo de gostar de fazer comida. E o tempo foi passando e eu fui crescendo, aprendendo mais. Mas chegou uma altura da minha vida que eu fui costureira, que eu fiz desenho de moda, que eu costurava, que eu tinha uma ateliê de costura, mas não era a minha praia, não era a minha. Seu negócio era cozinhar. Meu negócio era cozinhar. E você sempre morou no Brasil? Não. Meus pais, eles eram imigrantes italianos e depois de algum tempo aqui no Brasil, a minha mãe recebeu uma cidadania americana, porque os meus nonos maternos tinham morado nos Estados Unidos e nós fomos para os Estados Unidos. Mas naquela época eu já tinha 17 anos. Então já conheci o Brasil, já tinha namorado aqui, então eu morei uns 4, 5 anos nos Estados Unidos, trabalhei em cozinhas também, trabalhei em pizzaria, então aprendi, e eu tinha uma família italiana muito grande lá. A árvore genealógica da minha mãe é muito grande. Minhas primas eram todas mais velhas que eu e elas eram cozinheiras de mão cheia. Então você aprendeu muito lá. Eu tive cunhadas italianas, eu tenho cunhadas italianas mais velhas que eu. Então, elas também me ensinaram muita coisa. E quando você gosta de alguma coisa, acho que eu sempre fui bom garfo. Então, eu sempre procurei me interessar, mas aprender a fazer um taralho, que é um biscoito bem italiano, salgadinho, com pimenta, que minha irmã faz e tem lá no Empório agora. Eu sempre procurei buscar essa tradição. Eu sou assim, mais da vecchia cucina que se fala. Eu faço comida um pouco mais arcaica do que essa contemporânea de hoje. Porque o italiano também ele evoluiu muito, né? Ele usa muito bechamel hoje, ele usa muito molho com legumes, ele tem o macarrão mais leve. E, então todos aqueles molhos de tomate que minha mãe fazia, que ela me ensinou a fazer aqui no sítio, que eu também fazia nos Estados Unidos, a gente ia colher tomate nas fazendas, em cestos. Então a gente tinha tomate fresquinho, escolhido para a gente fazer o próprio molho da gente. Então eu sempre não fui da geração natureza, mas sempre soube apreciar essa parte. E aprendi algumas coisas que, quando chegou o momento da minha vida, eu comecei a usar. As aprendizagens. A dividir com os outros o que eu sabia de fazer de bom, né? E assim, você quiser. E quando você voltou, o que você fez? Então, quando eu voltei porque eu casei com um namorado de infância, né? De infância não, de adolescência. E muito engraçado que eu vim morar aqui onde é o restaurante hoje. E mais tarde eu passei a morar na casa que é mais atrás, que era dos meus sogros.
E ali nesse restaurante, onde é o restaurante hoje, eu tinha uma sala que eu fazia costura. Eu fazia costura de festas, fazia costura, modelitos que eu vendia para uma loja. Você já trabalhou mesmo, né, com outras coisas. Então, aí, de repente, surgiu uma festa italiana. Ah, vamos lá fazer lasanha, cannelloni, molho, vamos vender lá junto com vinho, que é interessante. E é onde hoje acontece a Expo São Roque. Uhum. E nós fizemos. Aí alguns amigos experimentaram. Ah, por que você não faz pra gente essas massas? Que delícia, pra gente comprar. E começaram, por que não? Começaram a me encomendar as E massas. você vendia. E comecei, eu já fazia um molho de estoque. Quando tinha tomate bom, eu sempre fazia um molho. E era engarrafado em litros, e esses litros eram fervidos. Colocava a tampinha de cerveja em cima, e pasteurizava e deixava. Então eu ia usando esse molho para fazer as minhas massas. E daí fui fazendo isso e de repente eu estava na feira vendendo congelados. O negócio foi expandindo, as pessoas foram gostando. E eu acho assim, que quando você faz uma coisa que você acredita que ela é bem feita, que ela tem qualidade, você passa isso para o seu cliente. Então você passa essa confiabilidade. Uhum. Então você tem que ser honesta com aquilo que você faz, honesta consigo mesmo. Porque assim, eu acho que é uma das chaves do sucesso. Né? Então, aí eu fui me aprimorando, fazendo mais cursos de congelados, procurando saber mais sobre gastronomia. E de repente, o salão, que um dia tinha sido salão de costura, virou a minha cozinha de congelados. Eu abria minhas massas e eu falei que as coisas são engraçadas. Meus pais tinham uma máquina manual de tirar pele e semente de tomate. E eles deixaram essa máquina. E eu usava, quem mais usava essa máquina era eu. Fazia um molho de tomate que nem se fazia na Itália. E a massa, a minha sogra gostava muito de fazer pão sovado. Tinha um cilindro grande. E era manual também, nós colocamos motor no cilindro e vamos embora, vamos fazer a massa. Ela não ficava muito assim, certinha, sabe? Parece que ficava mais grossa de um lado, mais fina de outro, mas... E sempre assim, com bom trigo, bons ovos. E acho que aquele sabor foi agradando as pessoas. Eu tinha uma amiga que vinha aqui, a Marlise, ela sempre falava, por que você não faz um restaurante nesse salão? Por que você não faz... Isso já quando eu já fazia os congelados. Eu levava na feira, por que você não põe aí para vender já pronto no final de semana? E nisso nós resolvemos decorar o salão, arrumar os banheiros e fizemos ali os primeiros 50 lugares. E foi aqui em Canguera, que eu tinha um imóvel. Aqui as pessoas já vinham buscar os congelados. Mas já me conheciam da feira, que eu ia no domingo de manhã. Aí eu passei os produtos da feira para a Ana Lídia vender e eu continuei atendendo as pessoas em casa. Então, mas era aquilo. Eu lembro que o primeiro cardápio ele era costelinha de porco, frango recheado. Que é até hoje, né? A brachola, que é muito complicada, a nossa carne fica muito seca, não deu certo, não deu muito certo, eu tirei do cardápio. As massas ao sugo, porque além do cilindro grande, eu tinha maquininha pequenininha de cortar o macarrão. Uhum. Então fazia um talharine fininho aí, e vendia o talharine ao sugo, a bolonhesa, a calabresa, e fazia o rondelli, a lasanha e o cannelloni. Aí depois que veio a máquina para fazer conquilhas, para fazer fusilli, espaguete, então as coisas foram acontecendo devagarzinho. Mas os primeiros 50 lugares, eu lotou rapidinho. Então depois eu comecei ampliei mais 80 lugares e também tinha 50 esperando lá fora. Aí eu criei mais um terraço para acomodar as pessoas que esperavam, virou um restaurante também. Então fiquei trabalhando muitos anos com um restaurante com 170 lugares de capacidade e tal.
já começaram a aparecer os casamentos. Aí você começou a trabalhar com eventos. Com eventos. Foi aí que surgiu. Vamos fazer um jantar de não sei o que. Vamos fazer um casamento. Mas eu não tenho isso. Olha, a tia Lina faz assim, sabe? Eu sempre arrumei gente maravilhosa no meu caminho. Eu lembro de uma japonesa de Miura, que ela veio casar, que ela trouxe 200 pessoas, eu não tinha 200 cadeiras. E aí? Eu falei, mas... E cabia, apertadinho, mas cabia. E ela quis fazer aqui, deixou esse lugar maravilhoso, decorou tudo e deixou. E foi seu primeiro evento ou não? Foi um dos meus primeiros eventos. Aí eu comecei a sentir a necessidade da ampliação do restaurante, porque olha, a gente faz evento corporativo, a gente faz todo tipo de jantar, beneficente. Então eu fui sentindo a necessidade da ampliação. Então fazem 5 anos agora, nós estamos em 2016, 2016, e fazem uns 5, 6 anos que eu ampliei o restaurante. Daí hoje eu tenho 350 lugares. E claro que eu desenvolvi um processo na minha cozinha antes de ampliar o restaurante. Eu ampliei a cozinha, o laboratório que eu faço as massas, o que eu faço o molho, é tudo separado, eu tenho todo lugar para isso. Então, eu fui adaptando a cozinha à medida que foi crescendo, né? 50 mais 80, depois para mudar para 350 foi muito grande. Mas eu tenho aí um lugar que eu lavo só pratos, um lugar que eu lavo só copos, eu tenho fornos de esteira na cozinha. E mesmo com esse pulo de lugares, você continua tendo muito público, né? Mesmo assim, continua lotando a casa. Então, veja um pouquinho, no início, quando eu ampliei o restaurante, eu achava que era um absurdo, né? A capacidade, que eu ia pôr umas mesas espaçadas e ia usar só para, quando tivesse eventos, que eu ia colocar mais a necessidade que eu tivesse, mas que eu não ia atender os 350 que eu tinha lugar. Mas, de repente, se eu tiver mais cadeira... Ainda tem gente para... Tem gente. E a cozinha, se os pedidos foram feitos direitinho, a cozinha ela atende. A estrutura que eu montei na cozinha consegue atender. Você tem bastante funcionários também para te ajudar, né? Então, aqui é um pouquinho complicado, porque a gente trabalha só no final de semana. Porque, veja um pouquinho, por mais que minha casa é lotada, todo mundo come massa no final de semana. O macarrão de domingo, todo mundo é meio italiano ainda, chega no macarrão de domingo. Então, eu preciso de gente, eu tenho muito freelance. Eu tenho muito freelance para ajudar a servir no final de semana. Mas eu tenho muita gente que vem trabalhar comigo a semana toda, preparando as massas, preparando os molhos. Então, teve a época das alcachofras, eu fiz muito a Expo São Roque. E a Expo São Roque, ela me ajudou um pouco a divulgar, para que você distribuía, o panfleto do restaurante, o cartão do restaurante, eu distribuía, fazia meu marketing. E ali eu comecei a usar a alcachofra na culinária italiana, como recheio de pastéis. Não é italiano, mas é um pastel que é saboroso com alcachofras. Eu inventei o pastel de alcachofras, comecei depois a usar nos rondeles, nas lasanhas, nos panelones. Então, e ele se adapta muito bem ao alcachofra. O fundo da alcachofra ele é muito parecido com aspargos. Então, você é muito versátil na cozinha, né? Você pode fazer muitas coisas com ele. Pena que eu não tenho alcachofra na altura agora para te mostrar, para você mostrar no blog. Quais são os seus pratos principais? O que seus clientes mais pedem, mais gostam? Então, essa invenção minha aí, que foi o rondelli 4 queijos com alcachofras. Esse aí tem muita pedida. Eu tenho um outro que é a massa, por exemplo, talharine, fusilli, espaguete com molho ao sugo, alcachofra e um pouquinho de calabresa fresca. Ele dá um sabor muito bom. Não é pesado, apesar de ter a calabresa, ele não é pesado. E sempre feito aqui, as coisas, a grande maioria são feitas aqui. Mas o frango recheado também vai muito bem. Esse frango, ele é bem, eu diria bem caipira, ele tem farinha de mandioca, farinha de milho,
farofa, mas tem os condimentos, um jeitinho de fazer que acaba agradando o pessoal. Então, eu lembro que um dia eu estava fora, no começo da escada, que traz aqui para cima, e uma senhora perguntou com o papelzinho na mão: é aqui que é a cantina Tia Lina? É vocês que têm esse frango? Olha, alguém me recomendou que eu tenho que comer esse frango, esse rondelli 4 queijos com alcachofras. Então, veja um pouco, né, a repercussão que dá. As pessoas já vêm recomendadas até como o que elas têm que comer. Famoso, né? Que é o prato famoso. Você quer falar mais alguma coisa? Então, Quer deixar algum recado? Então, eu quero falar que eu fui agraciada com o título de cidadã são-roquense, porque eu comecei um roteiro do vinho. Esse roteiro eu fui o primeiro restaurante que ia daqui. E depois de mim vieram vários outros, então se consagrou como uma rota gastronômica e que, vamos e venhamos, traz empregos, traz divisas para a cidade e tem ajudado no turismo gastronômico e no turismo geral da cidade. Então, eu fui agraciada por por começar isso e a que isso levou. Eu não sei se você sabe que hoje nós temos quase 20 só no roteiro do vinho de restaurantes, cada um com sua especialidade, cada um cuidando com carinho do que tem, que eu acho que é muito necessário, oferecer para o cliente o que melhor você puder, a sua hospitalidade e o que melhor você puder fazer de comida. Eu acho que você tem que respeitar muito essas pessoas que venham aqui passear, procurar um lazer. Preservar sempre a qualidade, né? A qualidade, a humildade, tudo isso é necessário. Se você fizer as coisas bem feitas, você acredita naquilo que você está fazendo, você vende isso com facilidade. Agora, se você não fizer bem feito, você vai ter que ser um bom mentiroso, e às vezes o bom mentiroso ele cai do altar, né? Assim. Então, eu acho que você tem que ser muito humilde, muito sincero, fazer as coisas bem feitas e perseverar. É trabalhoso? São noites sem dormir, é cansativo, porque às vezes você recebe 50 pessoas e às vezes você vai receber 500. Então, às vezes quando é 500 você tem que se desdobrar, porque é difícil se descuidar, tratar e cuidar de tudo isso. Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, que também é séria, perseverante, que está dando certo. Mas eu acho que o importante é a gente respeitar esse turista que vem aqui. Então, o turismo gastronômico, ele foi surgindo, eu acho que no Brasil, né? Você vem aqui para São Roque, você quer tomar um vinho, comer uma massa, comer um bacalhau, comer uma comida gostosa. E regada a vinho. Você vai para São Paulo, São Paulo é atípica, tem muitas coisas boas, mas se você vai para o Nordeste você quer comer peixe, se você vai para o Rio Grande do Sul você quer comer churrasco. Então, se você vier à Cantina Tia Lina, você quer comer massa? Bem-vindas. Muito obrigada, foi um prazer.